O Santos conta com o retorno e reforço do Barreal e do Zé Rafael contra o Palmares, que conta com a ausência do Vitor Roque. Tudo certo para dar bom. E quem não ficou animado com a estreia do Santos, com a volta do Gabigol e com essa energia, tá maluco. Vamos, Santos, caralho! Sejam muito bem-vindos ao primeiro pré-jogo do ano. Primeiro, quero começar pedindo desculpas pelo cenário aqui meio bagunçado, não tão bonito, tudo meio improvisado aqui. Eu estou no Rio de Janeiro visitando a minha irmã, que está para ter minha segunda sobrinha, a Bebel. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, que dê tudo certo. Então, estou tendo que gravar aqui do Airbnb que eu estou ficando. Mas, enfim, vamos tratar do que interessa, vamos tratar de Santos Futebol Clube. E eu sei que a gente está só no começo do ano, que o Santista é emocionado e que a gente tem que ter calma. Mas o Santista aqui no Taribado é loucura, né? Primeiro, acho que é até pelo próprio histórico dos últimos jogos do Santos, sobre o comando do Vojvoda. Se eu não me engano, os últimos 8 jogos foram 6 vitórias, 2 empates, algo do tipo. Então o Santos vem de uma boa sequência de vitórias, né, uma boa sequência de invencibilidade. O Santos vem apresentando um futebol cada vez mais organizado, mais raçudo. A equipe vem mostrando cada vez mais comprometimento, entrosamento. A gente vê uma energia boa depois de anos dentro do CT do Santos, entre os jogadores. Pela primeira vez, mesmo não estando nos melhores momentos de sua carreira, nós temos jogadores decisivos, de qualidade, jogando juntos, querendo mostrar o seu melhor futebol. Nós tivemos uma estreia muito promissora, né? E o Palmeiras veio de uma vitória agarrada, né, contra a Portuguesa, vai jogar sem o seu, talvez, hoje o principal jogador, Vitor Roque. Então dá para o Santos acreditar, dá para a gente arrancar uma pechincha aí. Eu acho que tem tudo para o Santos, pelo amor de Deus, nas 3 primeiras rodadas, fazer os 9 pontos, inclusive os pontos fora de casa, né, que vão ser esses 2 próximos jogos. Mas, de novo, vamos ter pé no chão e vamos analisar o jogo, né, vamos analisar os times, quais são as prováveis escalações. Bom, como eu disse, o Santos ele conta com 2 reforços, né, que é a relação do Barreal para o jogo, né? Então o Barreal foi relacionado, era dúvida por conta, para variar no Santos, por problemas de regularização do BID, né, o boletim informativo diário, né, porque o contrato de empréstimo dele acabou, o Santos exerceu a compra, então teria que ser feita uma nova regularização agora como jogador do Santos, né? Só que acabou dando tudo certo e, graças a Deus, Barreal está confirmado para o jogo de amanhã. E temos também a volta dele, que é um ótimo jogador e que, se Deus quiser, vai nos dar a lei do ex. O trem, o Zé Rafael também está voltando, não deve ser titular, tá? Mas está sendo relacionado para este jogo de amanhã. Lembrando dos desfalques, né, do Tiquinho Soares, que, sejamos sinceros, não é muito um desfalque, ainda mais com o Tacitanos brocando o gol agora, caralho. O desfalque do Neymar pela cirurgia no joelho, deve voltar somente no final do mês, começo do mês de fevereiro, e do Gabriel Bontempo, que está se recuperando da cirurgia no nariz que ele fez, né? Então o Santos aí vem com um time forte, com quase todos os seus jogadores principais, e com essas voltas o time do Santos deve mudar pouco, mas deve mudar para o jogo contra o Palmeiras, tá? O Santos deve seguir o que o Vojvoda já vem aplicando nos últimos jogos, que eu particularmente gosto, né? Que é uma variação tática entre o 4-2-3-1 e o 4-2-2, tá? Então o Santos deve ir para jogo com 4-2, né, com 2 meias ali principais de transição, marcando e saindo para o jogo. O 3, né, o trio ali na frente, com o meia atacante tentando jogar ali nas costas
dos volantes, né, do time adversário, em conjunto com 2 pontas ou meias abertas, né, e um atacante de referência, um lá na frente, o Gabigol. E aí, trabalhando com uma variação com um 4-2-2, principalmente quando o time volta para marcar, né? Então, ao que tudo indica, essa será, o Vojvoda deve seguir esse padrão. E dito isso, a provável escalação do jogo do Santos para o jogo de amanhã, de acordo com o UOL, é monstro sagrado, titular absoluto, brasão no gol, Cafu Vinícius, ou Igor Cafu, na lateral direita, Adonis Frias, hermano brabo, vem jogando muito bem na zaga, fechando a dupla de zaga com ele, Zé Ivaldo, o nosso queridíssimo Zé Ivaldo, que é uma mistura de emoções, mas que quando tá tomando o remedinho dele, o Gardenal dele, é um bom jogador, vem fazendo boas partidas, inclusive jogou demais na estreia do Paulistão, né? E ao lado dele deve ser mantido o Escobar como titular, embora Vinícius Lira, né, vá ser relacionado novamente. E aí, no meio de campo, nós temos aqui, né, os 2 meias de transição, que deve ser novamente Arão e Schmidt, tá? E Zé Rafael como opção no banco. Aí, ali, indo do meio de campo para frente, nós temos a trinca, o meio atacante, que deve ser o Roleiser, né? Esse jogador para fazer esse motorzinho do time, para armar o time, para jogar ali entre os volantes, nas costas dos volantes do time adversário, né? E aí nós devemos ter, fechando essa trinca, com toda certeza, Barreal pelo lado direito ou pelo esquerdo, mas acredito que pelo esquerdo, Robinho Júnior pela direita, ou aí sim ele deve optar por ou Lautaro Dias, ou Cabadeiro, ou Robinho Júnior, ou até mesmo o Tassiando. Realmente essa é uma posição um pouco mais incógnita. Até o momento indica que a provável escalação seja com o Robinho Júnior, mas a gente vê que o Vojvoda prefere não iniciar os jogos com eles, e que talvez não seja ruim mesmo. É um jogador que já demonstrou que falta intensidade e estrutura física nele, né? Mas então fica esta vaga em aberto aí até que o restante dos jogadores estejam à disposição, né? E aí, novamente, né, o Santos costuma fazer essa variação com um 4-4-2, povoar o meio de campo, né, deixar 2 jogadores mais isolados lá na frente quando necessário, né? E quanto ao Palmeiras, como eu havia dito, né, o Palmeiras ele tem o desfalque ali de um dos seus principais jogadores, né, o Tigrinho, o Vitor Roque, né, que teve um trauma no tornozelo, e também o lateral esquerdo, o Jefté, né, que está com um edema na coxa. Dito isso, de acordo com o placar, a provável escalação do Palmeiras é Carlos Miguel no gol, fechando o quarteto defensivo, Gia e Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. No meio de campo, 2 meias de transição, né, meias centrais ali, volantes, com Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício, sendo meio atacante, Alan, Souza e Luigi ou Flaco Lopes. Eu acho que o Abel deve ir com Flaco Lopes, né? E dito isso, o Palmeiras deve vir com um 4-3-3, que é como costuma jogar, principalmente na ausência do Vitor Roque e usando o Flaco Lopes como atacante de referência, né? Então, uma formação muito parecida com a do Santos, só que eles vão estar jogando com a torcida a favor, vão estar jogando em casa. Analisando a formação tática que o Vojvoda deve vir, a formação tática que o Abel deve vir, e analisando a forma que o Palmeiras gosta de jogar, principalmente em casa, que é do toque de bola, de ter a posse, ao mesmo tempo o Vojvoda já também se demonstrou um treinador que mesmo jogando fora de casa, ele gosta de tocar a bola, de também ter a posse. É lógico que a grande probabilidade é que o Palmeiras seja o time que mais vai propor, né? Por estar jogando em casa, isso é normal, e é normal que o Santos aceite isso, para que o Palmeiras se canse mais, o Palmeiras vá um pouco mais para frente, avance do meio de campo, proponha jogo, e aí o Santos possa trabalhar em velocidade, o Santos possa trabalhar nos contra-ataques, em roubar a bola e fazer um contra-ataque pegando a defesa, pegando o meio de campo do Palmeiras desorganizados, as costas dos jogadores. Então não quer dizer que o Santos só vai apanhar e ficar jogando no contra-ataque. Quando tiver a bola, o Vojvoda já demonstrou que gosta do time tocando a bola, com a posse de bola. Então o Santos, nos momentos que roubar a bola, deve jogar de forma rápida, deve
nos momentos certos também. Conter a bola, segurar, tocar. Então eu entendo que tem tudo para ser um jogo muito equilibrado, onde o Palmeiras vai ter um pouco mais de posse de bola, o Palmeiras vai propor um pouco mais o jogo, mas o Santos vai também ter ali a posse quando necessário, vai fazer marcação, pressão alta para tentar causar erros da parte do Palmeiras, conseguir roubar a bola e ir para o ataque, né? O primeiro tempo deve ser mais truncado, os times ali se conhecendo, ali, né, se estudando, os dois times gostam de ter a posse de bola, e o segundo tempo eu entendo que aí sim, o Palmeiras vai querer vir para cima, o Santos quando tiver a bola vai para cima também, e dito isso, mesmo sendo um jogo equilibrado, eu acho que o Santos tem chances, sim, da vitória, por ter jogadores bons e decisivos, né? Como é o caso do Gabigol, que já se demonstrou ser um jogador decisivo, que já se demonstrou, inclusive, gostar de marcar contra o Palmeiras, né? Então é um jogador que, se sobrar a bola para ele, muito provavelmente ele vai marcar. Nós temos a volta do Barreal, que já se demonstrou também um jogador decisivo, um jogador que tem faro de gol. Temos o Roleiser, que já demonstrou a qualidade dele, né? Então, isso vai fazer muita diferença para o Santos, para jogar com um time contra o Palmeiras, onde você tem que agarrar as oportunidades que você tem de gol, de contra-atacar, de propor o jogo. O que muito o Santos se prejudicou no ano passado, porque quando o Vojvoda arrumou taticamente o time, faltava a parte técnica. Chegava na hora do último passe ou na hora da finalização, os jogadores não tinham qualidade para transformar aquilo em gol. Então, muitas vezes, em muitos jogos do ano passado, o Santos estava arrumado taticamente, mas muitas vezes não conseguiu o resultado necessário ou até perdia justamente por falta de qualidade técnica. Então, eu entendo que pelo futebol que o Santos vem apresentando, pelo formato que vai ser o jogo, que o Santos vem se demonstrando gostar de jogar dessa forma e ser eficiente jogando dessa forma, e que pela primeira vez em anos a gente tem jogadores com o poder de decisão, com qualidade técnica em todos os setores do campo, embora seja um elenco limitado, é um bom elenco. Eu acho sim que o Santos tem boas chances de trazer essa vitória para casa e mudar, inclusive, o patamar do Santos na competição, como as pessoas vão olhar para o Santos nessa competição. Pela forma que encerrou o ano passado, jogando bem, ganhando, pela forma que iniciou esse ano, jogando bem, ganhando de virada do Novo Horizontino, que não é um time fácil, é a obrigação do Santos, mas é um time que muitos grandes paulistas têm dificuldade aí. E depois, logo em seguida, ganhar do Palmeiras fora de casa sem ter Neymar. Isso fala alto também. Então eu acho que é um jogo que o Santos, além de ter chances, ele tem que ganhar, não só pelos pontos, que todos os pontos são importantes, tudo bem que é um jogo difícil, mas justamente para mudar de posição, para mudar de patamar, para mudar a forma que os adversários vão olhar para o Santos. Opa, peraí, esse time tem alguma coisa. Talvez esse ano o Santos seja um time que vai brigar por títulos, que vai brigar por coisas maiores. As pessoas vão passar a respeitar mais o início de ano para o Santos. E para a moral dos nossos jogadores, isso vai ser ótimo. Vai ser perfeito se o Santos conseguir essa vitória contra o nosso maior rival hoje em dia, jogando fora de casa e no início do campeonato, que querendo ou não, e nós sendo realistas, é o que a gente mais tem chance de ganhar. E se o Santos vencer, eu acho que vai mudar uma chavinha nesse nosso elenco, que depois, com a vinda do Neymar e de mais reforços, vão trazer frutos bons pra gente esse ano. É isso, seus peixão. Essa é a minha opinião, tá? Trouxe aqui as prováveis escalações, o que eu entendo que os técnicos devem vir com as formações táticas, qual vai ser a probabilidade de como os times vão vir armados, como eles vão jogar, né? Mas gostaria também de ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham dessa escalação do Santos? Vocês mudariam alguma coisa? Quais são as expectativas de vocês para esse jogo, para esse clássico importantíssimo para o Santos de amanhã contra o Palmares? Deixem aí nos comentários, vamos bater um papo. Não se esqueçam de deixar o like de vocês, de compartilhar, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para vocês sempre receberem
a notificação de quando a gente postar coisas novas aí para vocês, e de hypar, que vocês nos ajudam bastante, assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e divulga para mais pessoas, e vocês nos ajudam muito, tá bom? Mas é isso, seus peixão, bora para cima, que amanhã é peixe. Valeu!